Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal do Autismo Pensante. Eu sou o Ricardo e eu sou autista. E no vídeo de hoje a gente vai falar um pouco se o autismo tem cara, né? Se os autistas têm cara, né? Se dá pra diferenciar, né? Enfim. Então, se você gostou do tema do vídeo de hoje, já aperta no botão de gostei para mostrar que gostou. E se você costuma acompanhar o canal, assiste vídeos aqui e ainda não se inscreveu, aperta no botão de se inscrever logo para continuar acompanhando as próximas atualizações. Eu falo muito de autismo e interseccionado junto com outros temas, enfim. Então aperta no botão de se inscrever e a gente vai falar um pouco sobre se autismo tem cara. Para começar, sem entrar em muitos detalhes, porque já tem vídeo aqui e eu vou deixar no final, as características comportamentais dos autistas, né? Basicamente, as características principais dos autistas é comportamento restritivo e repetitivo e dificuldade na comunicação e socialização. Só para ficar mais desmistificado, a questão do comportamento restritivo e repetitivo tem a ver com estimulações, a ver com hiperfoco, a ver com hiper ou hipossensibilidade, e a dificuldade de comunicação e socialização tem a ver com a questão das crises sensoriais, né, os meltdowns, né, ou os shutdowns, que são os desligamentos que prejudicam, né, não chega a ser uma deficiência na socialização em si, mas prejudica nessa socialização por causa da alta carga de sensorialidade que o autista passa. E a comunicação é mais a comunicação oral, porque existem diversos outros tipos de comunicação que o autista acaba dominando. Então, basicamente, essas são as características comportamentais dos autistas. E agora eu vou dar o exemplo de 3 autistas que são bem famosos na indústria cinematográfica, da música, enfim. O primeiro caso é o do Anthony Hopkins, que foi descoberto, se descobriu autista, né, já na terceira idade. Ele é um grande ator, enfim, ganhou Oscar e tudo mais. Tem a Greta Thunberg, que é uma ativista por direitos ambientais, né? E tem a Susan Boyle, que foi uma das competidoras se eu não me engano, British Got Talent, né? Que é aquele reality show de talentos lá no Reino Unido. Então são esses 3 exemplos que dá para dizer de pessoas que são autistas de diferentes nacionalidades, se eu não me falha a memória, de diferentes áreas. Mas eu posso dar vários outros exemplos, eu só peguei esses 3 que são normalmente os mais famosos. Aí você se pergunta, beleza, por que você está apresentando isso? Aí eu te pergunto, por acaso eles têm cara de autista? Não existe cara de autista. Então não tem como identificar um autista pelo rosto ou pelas suas características corporais, por exemplo. Caso você não acompanhe o meu canal, eu falo muito sobre essa questão de que autista não é tudo igual, que autista tem, por mais que abrange, né, essas características comportamentais, tem autistas que, por exemplo, podem ser hipossensíveis em vez de hipersensíveis. Tem autistas que têm hiperfoco, tem autistas que tiveram hiperfoco e atualmente não tem no momento. Tem autistas de diversos tipos de profissões, autistas na academia, autistas que vão para o serviço público, por exemplo, estão na iniciativa privada na área da comunicação, na área de administração, biologia, enfim. Então, para identificar um autista, é necessário ter o convívio com esse autista. Então não adianta você achar que dá para identificar um autista pelo rosto ou pela aparência física, que vai ser impossível. E também isso vale para casos de, eu quero saber se autista é autista mesmo, dependendo da profissão que a pessoa exerce. Não dá para saber. Claro que normalmente há alguns autistas que vão para a área da TI, porém isso é uma construção, visto que a área da TI é uma área que está abrindo mais vagas para autistas, então é natural que mais autistas vão para a área da tecnologia da informação.
Porém, autistas podem ir tranquilamente para outras áreas. Eu, por exemplo, sou da área da comunicação social. Tem outros autistas, inclusive, que produzem conteúdo no YouTube, que são jornalistas, né? E então, pela cara, pelo rosto, pela aparência física e pela profissão, pela atividade que exerce, não dá para saber se a pessoa é de fato autista ou não. Então, como descobrir se a pessoa é autista ou não? Justamente pela interação a médio e longo prazo. O que isso significa? Não adianta você conversar 10 minutos com uma pessoa que, por exemplo, você talvez não descubra que ela é autista ou não. Justamente porque, primeiro, isso se dá a médio e longo prazo. Você tem que normalmente conviver com a pessoa autista para descobrir que ela é autista. Tem que ter um mínimo de convivência, seja numa amizade mais próxima, ou num relacionamento amoroso, ou algum familiar que está querendo descobrir mais sobre essa pessoa, né, que faz parte do núcleo familiar dela. Então, são essas formas que dá para descobrir. E também tem um segundo fator que normalmente muitas pessoas acabam desconsiderando ou ignorando ou acabam nem sabendo, que é a questão do mascaramento. Mascaramento, eu posso deixar um link aqui nas anotações para você dar uma olhada. Eu já falei sobre isso, que basicamente é a forma que o autista tem para se adaptar, né, ao mundo neuronormativo. O que isso significa? O autista performa uma neurotipicidade, né, de certa forma, para se encaixar no meio onde a pessoa convive, né? E isso acaba mascarando certas características que, mesmo com a convivência, por exemplo, no mercado de trabalho, a pessoa não vai descobrir que X pessoa, por exemplo, é autista, justamente por causa desse mascaramento que a pessoa acaba fazendo por uma espécie de mecanismo de sobrevivência. Aí você se pergunta, por que mecanismos de sobrevivência? Existe alguma forma do autista ser segregado? A resposta é sim. O autista, normalmente faz o mascaramento justamente para não ser hostilizado dentro do ambiente de trabalho. Por quê? Porque certas características, certos comportamentos dos autistas acabam não sendo vistos de uma maneira muito saudável entre a parte autista e a parte que está sendo interagida, né, a outra pessoa no caso, o que gera algum tipo de segregação. Isso pode acontecer dentro do mercado de trabalho ainda. Isso pode acontecer entre funcionários ou entre o funcionário autista e o chefe, por exemplo. E quando isso acontece, pode haver algum tipo de perseguição. Dentro de algo mais pessoal, mais relacionamento interpessoal, isso pode significar, por exemplo, no uso de informações privilegiadas para conseguir alguma coisa desse autista, né? Por meio de coação, né, de ameaça, enfim, ou mesmo de utilizar de algumas características que o autista tem para ir contra essa pessoa. Por exemplo, tem autistas que não gostam de lugares muito barulhentos justamente por causa dessa hipersensibilidade ao som, por exemplo. Isso não impede, por exemplo, de uma pessoa que faz parte do relacionamento interpessoal dela, né, que por exemplo é um amigo, e leva ela pra uma balada, por exemplo, meio que sem ela saber, ou faz uma festa de aniversário por surpresa. Assim, isso pode desestabilizar ou ser um ponto final de desestabilização do autista, para o autista ter uma crise sensorial, por exemplo. Então isso pode ser usado para um ataque a esse autista. Então, basicamente, só para finalizar, o autismo não tem cara, né? Ele não tem características físicas, nem de atividade do que a pessoa faz, mas sim são características comportamentais. Então, um autista só pode ser descoberto como autista primeiro se a pessoa autista falar que é autista, ou se a pessoa estiver convivendo já há algum tempo com essa pessoa autista. Então, basicamente é isso. Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Comente aqui embaixo o que você achou, se você consegue descobrir uma pessoa próxima a você como uma pessoa autista ou não, se você ainda tem dificuldade.
comente aqui embaixo e também não se esqueça de se inscrever no canal para mostrar que você quer acompanhar o canal mesmo. E se você já é inscrito, cogite apoiar no catarse.me/autismo pensante, que lá tem alguns benefícios para você ajudar financeiramente o canal todo mês. E obviamente isso vai ajudar muito o trabalho, seja na pesquisa, seja na questão de equipamento e tudo mais, né? Então é isso, espero ver você na próxima. Muito obrigado pela sua visualização, até a próxima, tchau!